Boa noite, seja bem-vindo ao canal da família e ao nosso Conexões Rede Vida. Eu começo mais um programa hoje muito especial, pois ele é todo dedicado à sede da Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo. Por quê? Porque nós estamos no Palácio dos Campos Elíseos, o local que é a atual sede da Secretaria e está no centro da cidade de São Paulo, muito bem colocado no bairro dos Campos Elíseos e que foi transformado em secretaria. A história é muito peculiar, pois até o fim do século XIX, ele foi residência do cafeicultor Elias Antônio Pacheco e Chaves. Tem 4.000 metros quadrados de arquitetura e muita história. Quem nos recebe hoje é o secretário de Justiça, Fábio Prieto, que fez questão de participar do nosso programa. O Conexões Rede Vida está todo especial e eu espero que vocês gostem muito desse conteúdo. Secretário, para nós é uma honra tê-lo aqui no Conexões Rede Vida. Mais uma vez, o senhor nos recebe aqui no Palácio Campos Elíseos, que é uma joia, né? Sem dúvida. É uma joia antiga e agora nós vamos convertê-lo numa joia moderna, dentro do projeto Novo Centro Administrativo. E essa proposta do novo centro administrativo, ele vai mudar a cara dessa região, né? Para quem não conhece, aqui em São Paulo, nós estamos na Avenida Rio Branco, Isso. Que era movimentada no passado e hoje ela ficou meio depredada, mas o governo Tarcísio está mudando isso, né? Exato. Aqui, esse palácio do século XIX, ele vai ser, na verdade, a joia da coroa do novo projeto do Tarcísio, que vai ser o novo centro administrativo. Nós vamos deslocar aqui para a lateral desse palácio, na Avenida Rio Branco, 27.000 funcionários. Nós vamos construir uma esplanada com prédios aqui nas duas laterais do palácio, em cima da Rio Branco, e no meio vai ser uma esplanada toda arborizada, muito bonito, o projeto é muito interessante. O Tarcísio não quis fazer um projeto dentro do Estado. Nós só fizemos as exigências principais e demos ao Instituto dos Arquitetos do Brasil para fazer o concurso. Eles fizeram o concurso e agora já foi liberado o projeto vencedor. E aí o Tarcísio me propôs para mudar para cá, para dizer que a coisa é para valer mesmo. E eu falei, tá bom, Tarcísio, vamos lá. Vamos botar a Secretaria de Justiça, fazer sentido, porque a Secretaria de Justiça e Cidadania é a secretaria mais antiga de São Paulo, com mais de 100 anos. Então fazia sentido a Secretaria Repovoar. A ideia é que, veja, a gente quer resgatar o centro, né? Os vários bairros aqui. Um dos bairros do centro, que a gente considera o centro, é Campos Elíseos, que foi o primeiro bairro planejado de São Paulo, né? Isso aqui é um palácio, curiosamente, não é um palácio de governo. Isso aqui é um palácio de residência. Foi um barão do café, que eram homens bilionários em valores da época, e ele fez essa joia aqui durante 9 anos. A gente vai conversar um pouco sobre isso, mas a ideia é trazer, concentrar os funcionários do Estado. Aqui nessa esplanada, o térreo vai ser tudo do privado, então o privado vai fazer o que ele quiser, supermercado, restaurante, loja, e a gente vai botar 27.000 consumidores em cima, que são servidores públicos também. Então, com isso, a gente vai estar atendendo uma lei universal de resgate de todo o projeto de revitalização urbana. Tem uma coisa que todos eles têm em comum: trazer gente para o local que você quer revitalizar. A gente pode falar sobre isso, secretário, e ir comentando os elementos que a gente tem aqui no Palácio dos Campos Elíseos. Quero convidar o senhor e quem está em casa para a gente fazer esse tour. Pode ser? Prazer, vamos lá. Secretário, a gente está numa antessala do seu gabinete,
E todos os elementos da casa, eles são muito bonitos, né? Por ter sido uma residência, eu acho que tem esse aspecto muito familiar. Eu queria começar por algo que chama a atenção, que são detalhes arquitetônicos e a mobília, né? E tudo isso eu acho que faz a diferença nesse dia a dia de vocês aqui no Palácio. Bom, é sempre um prazer trabalhar num lugar bonito como esse, né? Você acha que você é um barão do século XVIII, né? Quando você passa por essas portas maravilhosas, né? Isso aqui, esse palácio é uma reprodução, uma inspiração do atual Museu da Renascença da França. Este aqui é muito parecido com aquele, só que esse obviamente é numa escala menor. O mobiliário nós estamos restaurando, na verdade. Nós temos uma parte que estava na reserva técnica lá do Palácio dos Bandeirantes, tem um setor de engenharia e arquitetura que cuida disso, do Estado. Nós já trouxemos alguma coisa e algumas coisas são originais, por exemplo, esses lustres, toda essa parte decorativa que a gente está vendo. Isso aqui, digamos, é o salão nobre do palácio, é a parte mais bonita. Isso tudo aqui era a área de lazer da família, você veja que coisa maravilhosa. As famílias dos Barões do Café eram muito ricos. Para você ter uma ideia, um irmão do Santos Dumont tinha um palacete aqui. E o pai do Santos Dumont, você imagina como a família Dumont era rica. O pai do Santos Dumont, na época dos Barões do Café, ele era conhecido como o Rei do Café. Uau. Então, o Santos Dumont teve essa vida boêmia e inspiradora. Muito aristocrática, não é? Muito tranquila, né? E é preciso dizer que foi uma pessoa muito interessante. A história ainda não contou tudo do Santos Dumont, uma pessoa muito interessante, que tinha orgulho de ser brasileiro, né? Ele assinava Santos igual Dumont. Ele tinha isso como assinatura, né? E o Santos Dumont é uma figura maravilhosa, né? Nunca quis patentear os seus inventos, para que dizia que isso era para a fruição da humanidade. Então, o irmão dele tinha um palacete aqui. Esse palacete, ele foi invadido depois e depredado pelos movimentos violentos sem terra. Eles destruíram o palácio, né? E já invadiram 3 vezes o palácio. Depois o governo pegou e hoje aqui é um museu de energia e de saneamento. Infelizmente, uma parte dessa parte decorativa foi destruída, e objetos furtados e tudo, ao longo do tempo. Mas hoje está aqui o Museu de Energia, que as escolas vêm aí com as crianças, é o Museu de Energia e de Saneamento, é a residência da família Dumont. Do irmão do Santos Dumont. Que maravilha. Secretário, tem que haver um cuidado muito grande quando se fala de restauro, porque o prédio ele é tombado pelo Condefat. Então, isso faz com que haja uma atenção especial. Não pode mudar elementos nenhum, é preciso seguir uma cartilha muito detalhada, e vocês têm feito isso com muito esmero, né? Aquela reforma que nós fizemos lá no pátio do colégio, dos 2 palacetes onde eu estava, são palacetes feitos pelo Ramos de Azevedo. Tem o Teatro Municipal, tem o Tribunal de Justiça, uma série de obras, muitas obras. O Tribunal de Justiça nós já mostramos aqui no Conexões. Uma joia também, uma coisa maravilhosa, na Praça da Sé ainda. E nós restauramos lá com todas essas cautelas. Você não pode mexer nada nesses prédios históricos, não só os públicos, os privados também, sem antes aprovar tudo no Condefat. Esse palácio está melhor do que os 2 lá que foram restaurados, mas a gente precisa fazer adaptações, tudo isso vai passar pelos órgãos de controle, Condefat, às vezes o município também tem aqui intervenções, a gente tem que respeitar tudo isso para o bem do Brasil, para não destruir o patrimônio histórico, né? Vamos contar um pouco da história, secretário. No jornalismo, conta-se primeiro a história para depois desambiguar nas outras perguntas. Eu fiz o contrário. Vamos falar agora um pouco dessa trajetória. Falamos que isso já foi uma residência e, por último, agora abriga a Secretaria de Justiça. Mas lá atrás, depois de ter sido uma casa, passou a ser a sede do governo do estado de São Paulo. Então, os governadores despachavam daqui, não é? Até mudar para o Palácio dos Bandeirantes. Como foi a dinâmica desse período e os anos posteriores a isso? Bom, quem primeiro morou aqui, na época não chamava governador, né? A nomenclatura foi muito alterada no Império e na própria República. Mas, digamos, como governador, como a nomenclatura atual, foi o Rodrigues Alves, que foi presidente, né, da República e foi governador 2 vezes aqui. Ele foi o primeiro que morou aqui, porque aqui era
a sede do despacho e a sede do governo e do governador, e era também a moradia do governador. Ele morava aqui, o governador morava aqui. Aqui tem uma sala que tem uma escadinha que percorre os 3 níveis do palácio. Normalmente os governadores do gabinete eles usavam essa sala, porque ele pela escadinha ia para casa? Ia para casa ou não. Aqui também teve muita confusão, porque você teve aqui a revolta de 1924. A revolta de 24, o palácio foi bombardeado, porque era uma briga que envolvia, digamos assim, uma questão de governo. E, inclusive, esse palácio foi tomado pelos revoltosos. Então, você tem fotos aqui dos soldados rebeldes aqui, com metralhadoras, com o armamento da época, esparramados aí pelo chão e em posição de tiro. E depois também você teve, na Revolução de 32, ele foi atacado também. Em 24, a revolta foi grande em São Paulo. Vários bairros foram bombardeados, né? E esse palácio sofreu também. Você pega aqui as janelas antigas do palácio, elas têm uma folha de ferro. Sim. Isso decorre daí. Claro que hoje as armas furam esse ferro, mas essas folhas de ferro vão ficar aí porque elas foram acrescentadas. Um período muito importante, né? Elas não são originais do palácio, mas são originais da nossa história. Então, tem muita história aqui, muitos governadores moraram aqui até o Adhemar de Barros. O último governador, né? O Adhemar de Barros é que foi lá para o Palácio dos Bandeirantes, que ia ser uma faculdade feita pelo Matarazzo, e acabou virando a sede do governo do Estado. Isso teve uma influência aqui, porque o palácio acabou tendo muitos usos diferentes, e agora nós vamos trazer o governo de volta para cá. Secretário, então era daqui que despachou diversos governadores, o último deles, Adhemar de Barros, nesse espaço que é um pouco mais reservado, né, dentro dessa escala. Aqui tem algumas vantagens. Primeiro que é uma sala mais aconchegante, né? Menos monumental, digamos assim. E ela é muito bonita, você vê esse trabalho que você vai mostrar aqui o teto depois, é maravilhoso. E ela tem uma outra coisa que era importante também para a época. Essa porta que está atrás de você é uma escada pequena que ela dá acesso para a parte de cima do palácio, onde era a moradia da família do governador. E ela dá acesso para a parte de baixo do palácio, que é o piso de baixo aqui. Então, era um lugar reservado que o governador podia se movimentar sem ser visto. Ótimo. Isso é importante. Tinha agilidade e discrição no trabalho dele. Ele tinha era um lugar mais reservado, um gabinete mais tranquilo, e ele tinha essa mobilidade no palácio. O senhor, quando veio para cá, precisou ficar numa sala maior, devido às reuniões, a receber várias pessoas e tudo mais, e para ter uma dinâmica diferente, né? Porque a secretaria tem uma dinâmica diferente. Não, quando eu vim para cá, logo um jornalista me perguntou, o senhor vai ficar no gabinete do governador? Eu falei, não, eu vou ficar em qualquer lugar, menos no gabinete do governador, senão vão dizer que eu estou querendo pegar o lugar do governador. Como a gente já tem muito tempo de vida, esse erro não me pega. Eu falei, não, eu brinquei, falei que podia ter ficado aqui, mas obviamente aquele gabinete tem uma mesa de reunião maior, enfim, hoje atende mais essa exigente de computador, uma série de coisas. Então eu acabei ocupando aquele gabinete. Aqui a gente está pesquisando, tem algum material, alguns governadores também não usaram esse gabinete, houve uma certa mobilidade aqui. O que se diz é que esse foi um dos mais utilizados por essa questão que na época era importante, né? Isso, com o tempo perdeu relevância, porque até um pequeno elevador foi instalado aqui no palácio. O secretário, então a parte de cima, no passado, ela era residencial, dedicada à família do governador, e os demais espaços eram áreas de ofício mesmo, de trabalho, não é? O que o senhor achou de mais impressionante nesse espaço todo aqui? O que te chamou mais a atenção quando o senhor mudou para cá? Olha, primeiro que é muito agradável estar aqui, né? Essa questão de você começar a mudar São Paulo, esse pedaço de São Paulo, já tem alguns efeitos. Então, se você pega a parte da frente do palácio, ela está para a Avenida Rio Branco. Sim. E eu estou num gabinete que é de frente para Rio Branco. É curioso porque esse afastamento do palácio da avenida, você pode abrir a janela, tem pouco barulho, tem árvores em volta do palácio.
Se você pegar para trás do palácio, onde está o bairro dos Campos Elíseos, se você for agora comigo lá, você vai se surpreender. Parece uma cidade do interior. Maravilha. Tem pessoas andando, com muito pouco tráfego de carros, o tráfego é assim, bem diminuto. Você tem um comércio aí de tem oficina mecânica, restaurante, pequenos comércios, e parece um bairro do interior. Você anda aqui tranquilamente, aqui atrás da Rio Branco. Então, essas coisas todas que mostram um pouco a vida da cidade e até os seus paradoxos, né? A luta que a gente está fazendo aqui para fazer esse projeto de dignidade humana, que é a luta contra as drogas. Né? O nosso governo está fazendo um programa muito forte com a prefeitura e com as entidades privadas também. Nós unimos todo mundo. Aqui havia esse problema das cenas abertas de uso, que nós não chamamos de Cracolândia. Essa ideia de Cracolândia dá uma ideia de que aquilo é uma maravilha. Não, isso é a maior ofensa à dignidade da pessoa humana. Nós estamos fazendo, na verdade, esse problema com a droga, é um problema de restauração da dignidade humana. Havia crianças lá, várias crianças que haviam nascido no fluxo das pessoas e moravam, nunca tinham saído de lá. Como é que você pode chamar isso de Cracolândia? As pessoas perderam um pouco a noção. Não é? Algumas correntes políticas, eu acho que não tem nenhum respeito pela pessoa humana. Então, nós estamos fazendo um trabalho, isso aqui também já é fruto disso. E há uma intensa atividade da comunidade aqui. Associação comercial, associação de moradores, os comitês de segurança que a gente tem aqui. Quer dizer, nós já trouxemos aqui 3 batalhões da Polícia Militar. Muda o sistema de segurança, né? Veja, gente, outro problema que nós deixamos ir muito longe, a questão da perda da paz pública. Sim. Nós fomos negligentes como sociedade, deixamos o problema chegar numa escala absurda. Então, nós estamos fazendo um trabalho muito intenso aí com o DERIT, mas isso toma tempo. Já baixamos muito as estatísticas. Aqui tem estatística que a gente baixou mais de 50%. Maravilha. Como o problema é muito grave, às vezes a população ainda tem, e com toda razão, uma sensação de insegurança. Mas esse trabalho vem sendo feito. Então, te dou o exemplo aqui do bairro. Hoje, você sair daqui, você pode andar tranquilamente. Aqui parece uma cidade do interior aqui atrás. É muito interessante. Perfeito. Secretário, para quem nos assiste em casa e muitas vezes não sabe, o que é o trabalho da Secretaria de Justiça? Bom, a Secretaria, como eu te disse, é a mais antiga. Quando ela começou há mais de 100 anos, era da Justiça, porque ela, inclusive, ela administrava atividades judiciárias. Ela nomeava os juízes, por exemplo. Era o governador que nomeava, passava tudo por aqui. Com o tempo, ela foi incorporando os conceitos da cidadania. Então, hoje, ela, além de fazer uma interlocução institucional com o Tribunal de Justiça, com o Tribunal Federal, o Tribunal do Trabalho, o Ministério Público, enfim, todas as entidades das carreiras jurídicas, ela tem esse lado da cidadania, né, que atende vários segmentos, e ainda tem 4 entidades vinculadas a ela, que são o PROCON, que defende os consumidores, o IPEM, que se relaciona com a indústria, Instituto de Pesos e Medidas, o IMESC, que faz os laudos sociais e penitenciários para a Justiça, e a Fundação Casa. Então, tem muita coisa para fazer aqui. Um dia você fala com o cacique da comunidade indígena, depois você fala com o banqueiro, depois você fala com o deputado, o presidente do tribunal. O presidente do tribunal. Então, assim, você fala com todo mundo aqui. É uma secretaria multidisciplinar, na verdade. Perfeito. E é um trabalho que aproxima, é um trabalho de proximidade com a população, né? Pelas atribuições que vai do PROCON, Fundação Casa e ao IPEM, todos esses têm um contato direto com a sociedade. Muito, muito forte. Inclusive, essa secretaria tem um equipamento sobre isso que você está falando, que é bom saber, né? A gente sempre lembra que São Paulo é muito rico, e é mesmo. Nós somos só o estado de São Paulo sozinho é o 21º orçamento do mundo. Ele seria o G21 se o G20 mudasse para G21. Porém, nós somos o estado que tem mais pessoas nos cadastros dos programas sociais, milhões de pessoas. São Paulo é o estado que tem a maior clientela. Então, essa secretaria, por exemplo, tem um equipamento chamado SIC, Centro de Integração de Cidadania. Foi feito por outros governos, foi uma ideia muito boa. São 18 centros grandes, espalhados pelas áreas mais carentes de São Paulo, mas muito carentes. Você sai daqui, às vezes eu ando 30 quilômetros dentro de São Paulo
para visitar e participar de atividades de um SIC. Então, além dessa visibilidade do PROCON, do consumidor, você tem uma relação com a população vulnerável, tem com a indústria, enfim, com o povo de São Paulo, eu te diria. Essa é uma secretaria que se relaciona amplamente com a população de São Paulo. Muito bem. Secretário, eu não combinei isso com o senhor, mas eu quero te convidar para a gente ir para essa escadinha para descobrir quais os ambientes que ela leva aqui a partir de então da antiga sala, antigo gabinete do governador. Vamos lá? Então vamos lá. Aqui você vai sair no corredor central. Secretário, então, os governadores, quando escolhiam aquele gabinete, utilizavam aqui o acesso, né? Tinha um acesso. E você sabe que a gente tem algumas fotografias aqui do mobiliário aqui dos governadores. Não é uma coisa de ostentação, uma coisa até discreta. Simples, discreta, sabe? Não era uma coisa de você achar que era do lar e tal. As imagens que nós temos, por exemplo, as imagens dos anos 30, que aqui foi reformado o palácio. E é bastante razoável, não tem nenhuma ostentação. É interessante esse conceito de como não havia essa necessidade de gastar dinheiro público de modo que não tinha necessidade, né? Muito bem. E depois isso aqui vai ser transformado em espaço de trabalho, né? Já há alguns anos essa parte toda aqui virou escritório, nos vários usos, aqui foram várias entidades que tiveram. O Sebrae foi uma delas também. O Sebrae esteve aqui também. Agora nós vamos dar uma restaurada aqui e colocar cabo lógico, essa coisa toda para poder você se tornar um espaço de escritório mesmo. A gente caminha então para o fim do programa e o fim desse tour aqui pelo Palácio. Vamos lá? Secretário, nós estamos aqui nesse setor onde apresenta os outros secretários, os ex-secretários, e eu quero fazer uma pergunta pessoal. O senhor foi juiz, foi desembargador, atuou muito na Justiça e agora é secretário. Como foi essa transição para o senhor e como tem sido essa experiência? Isso é culpa só do Tarcísio, viu? Porque eu tinha me aposentado e estava advogando muito tranquilo. E, brincadeira à parte, para minha honra, obviamente, para minha alegria, porque eu votei no Tarcísio com muita convicção, ele me convidou para ser secretário e eu acabei aceitando. E estou aqui com ele, estou muito satisfeito, confirmaria meu voto de novo, acho que ele está fazendo um governo muito bom. E estamos tentando ajudá-lo naquilo que a gente pode fazer, mas é uma experiência diferente. Eu fui muito tempo do Judiciário, fui do Ministério Público, como advogado também. E você ser secretário de um Estado, que é um país, na verdade, não é? E um governador dinâmico como ele, que faz muita coisa, a gente tem que estar sempre atento. Muito bem. Eu quero agradecer ao senhor por dispor de tempo, atenção e conhecimento aqui para o nosso telespectador da Rede Vida, viu? Eu que te agradeço, é sempre um prazer encontrá-lo, todos os nossos amigos da Rede Vida, e esperamos sempre ter coisa interessante para mostrar para você e para os teus telespectadores. Obrigado. É sempre muito interessante encontrar o senhor, porque a gente tem conversas que muitas vezes não temos tempo de compartilhar com quem está em casa, e eu aprendo sempre. Muito obrigado. Viu? Isso é recíproco. Então vamos aprender juntos, que é sempre bom. Muito obrigado. Obrigado a você que acompanhou mais um programa Conexões Rede Vida. Eu convido você para assistir esse e outros programas no youtube.com/Rede Vida Informação. E domingo que vem, 9h30 da noite, tem mais programa para vocês. Fiquem com Deus.